Esse vídeo é para você que está voltando às aulas agora ou que vai começar a faculdade, que já faz faculdade e que precisa desenvolver o hábito da leitura. Principalmente se você vai começar uma faculdade na área de humanas, porque o que exatas tem de cálculo, humanas tem de leitura. Se a sua faculdade for de psicologia, então, que nem a minha, então você precisa começar a desenvolver o hábito da leitura. E por isso, hoje eu trouxe 5 dicas para você criar o hábito da leitura na sua rotina. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, nós temos vídeos novos toda quarta-feira ao meio-dia aqui no canal. E deixa aqui no comentário algum outro hábito além do da leitura que você precisa desenvolver, porque eu vou trazer outros vídeos de hábitos aqui pro canal, tá bom? Eu faço faculdade de psicologia e no curso nós temos muitas leituras. Para vocês terem uma noção, eu tenho 6 matérias nesse semestre e em cada matéria nós temos um livro que é assim, leitura obrigatória, e cada aula nós temos que ler o capítulo 1, para outra semana o capítulo 2. Então você imagina que eu tenho 6 livros diferentes em média para ler um capítulo por semana. Se você não tem o hábito da leitura e vai começar a faculdade de psicologia, é uma coisa que você precisa começar a pensar na sua rotina. E eu vim te ajudar nesse vídeo com 5 dicas para você implementar esse hábito na sua rotina e não acumular matéria, não deixar o conteúdo para a última hora e ir estudando de pouquinho em pouquinho, deixando o conteúdo sempre em dia, ok? É em relação ao planejamento. Você precisa se planejar para incluir este hábito na sua rotina. Como vocês sabem, um hábito é algo que você faz várias vezes até que se torne algo natural no seu dia a dia. Então é essencial que você planeje um tempo que você vai se dedicar à leitura. E para você encontrar esse tempo, isso varia muito da sua rotina. Se você é uma pessoa que só estuda, você vai ter mais tempo livre para se dedicar a isso pela manhã ou pela tarde. Mas se você é como eu, que trabalha e estuda, você vai ter que encontrar algum ponto do seu dia que você consiga incluir este hábito. E se não for possível durante a semana, você vai precisar sacrificar então um horário no seu final de semana para que isso aconteça, senão você vai acumular matéria. Os conteúdos que os professores dão em aula geralmente são baseados nestes livros que eles passam. Então, se você não acompanhar a leitura do livro, provavelmente você vai chegar na aula e vai ficar muito perdido no que o professor disser. Ou então vai ter um conteúdo muito raso na aula. O aprofundamento sempre são nos livros. Eu, por exemplo, leio muito no ônibus, no trajeto até o trabalho ou até a faculdade, e eu indico que se você não tem muito tempo livre, que você faça isso. Use o tempo que você tiver disponível. Eu sei que às vezes é difícil a gente se concentrar no ônibus pelo barulho das pessoas, pelo movimento, tem pessoas que até passam mal quando vão lendo no ônibus, mas se você puder e conseguir, você pode colocar um fone de ouvido e se concentrar ali, tirar esse tempo para sua leitura. Então você vai analisar na sua rotina quais são os dias e os horários que você tem disponível para conseguir implementar este hábito. Você pode separar de 15 minutos até meia hora por dia, ou então 1 hora de sábado e domingo para que você consiga ler todos os livros que você precisa. O principal ponto do planejamento é que você não arrume desculpas para deixar isso para outro momento. Você vai encontrar um tempinho livre e vai se propor a ler nesses horários disponíveis. Além de definir um horário no planejamento, é importante que você mantenha o foco naquela tarefa, porque não adianta nada você separar meia hora para a leitura e de 5 em 5 minutos você pegar o celular e responder o WhatsApp, responder mensagem no Instagram, não adianta nada esse tempo. Por isso eu recomendo que você coloque um cronômetro no seu celular com esse tempo disponível que você vai tirar para a leitura, e durante esse tempo você pode deixar o seu celular no modo avião, no modo não perturbe, desligar o Wi-Fi, o seu 3G e se concentrar apenas nessa tarefa, para você conseguir manter o foco e ler o seu livro. A minha segunda dica é que você
você crie pequenas metas de leitura. É bem provável que na sua primeira semana de aula os professores já falem os livros que vocês vão precisar ler para a próxima semana ou que vocês vão usar durante o semestre da faculdade, etc. Então, assim que você começar a receber essa lista de livros, comece a fazer uma to-do list com todas as leituras que você precisa fazer. Se o professor falar, para a semana que vem vocês têm que ler o capítulo 1 de tal livro, anota no seu celular, numa lista de tarefas no papel, anote num lugar que você vai consultar sempre para você ver as leituras pendentes que você tem. Essas vão ser as suas pequenas metas semanais de leitura. Na faculdade isso é importante porque, por exemplo, como eu disse, em cada dia da semana eu tenho uma matéria diferente e em cada dia da semana eu tenho um livro diferente para ler. Então, se o professor de segunda passou o capítulo 1 do livro e o de sexta-feira passou um artigo, eu vou ler o de segunda primeiro, porque a aula está mais próxima do que a de sexta-feira. Eu vou dar prioridade para as matérias que são mais urgentes. Você pode organizar essa lista então por ordem de prioridade, que eu acho que funciona mais. Aí você vai anotando sempre que você terminar de ler um capítulo na sua to-do list, e essas são suas pequenas metas de leitura da faculdade para você sempre manter tudo organizado. Com pequenas metas, eu também quero dizer que se o professor passou um capítulo para a próxima aula, não se afobe querendo ler 10 capítulos de uma vez. Se você tiver esse tempo disponível, ok. Mas se você tiver outras matérias que também têm outras leituras, foca somente no capítulo que o professor pediu para que você leia e leia também as demandas dos outros professores. Então, foca no que é essencial, no que é necessário, e se você tiver um tempinho a mais, nessas leituras complementares, tá bom? Faça anotações. As anotações são importantes para que você absorva o conteúdo com muito mais clareza no seu cérebro. Além das anotações, também faça marcações nos textos para que você bata o olho e já leia os conceitos principais. Eu uso um sistema de color code, eu vou mostrar aí na imagem como é que funciona, mas basicamente é assim. Toda vez que tem um conceito e uma definição, eu grifo esse conceito e definição de uma cor, e embaixo, se tiver outro conceito e outra definição, eu grifo de outra cor. Isso me ajuda porque toda vez que eu vejo uma cor diferente, eu sei que é um conceito e uma definição. Aquilo que é importante, mas que não é conceito nem definição, eu grifo de amarelo para que eu não confunda as cores. Então, tudo de amarelo são partes dos textos que são importantes, tudo aquilo que tem outra cor sem ser amarelo são conceitos e definições que eu bato o olho e que eu preciso decorar para a prova, enfim. Inclusive, falando sobre provas, as anotações são essenciais para que na época de prova você não precise reler todo o conteúdo do livro. Você vai direto naqueles pontos que são importantes e vai anotando, fazendo resumo baseado nesses pontos que você grifou anteriormente. Você pode também fazer anotações manuscrito ou digitalmente enquanto você lê os textos. Se você estiver na sua casa e estiver indo no computador, por exemplo, você pode pegar um caderno ou abrir o Word e passando aqueles conceitos importantes do livro para outro arquivo. Assim você vai ter um resumo de tudo aquilo que você lê e também na hora que você precisar consultar para a prova é muito mais fácil. Eu mesma costumo fazer anotações digital no próprio PDF que eu estou lendo o livro. Eu prefiro muito ler os livros em PDF, aquilo que eu consigo, o arquivo digital, porque no próprio PDF você consegue fazer comentários e consegue grifar. Então eu junto o útil ao agradável, leio no computador, já vou fazendo tudo digitalmente. Até no celular eu tenho um aplicativo do Word que permite que você grife os textos enquanto você lê no PDF. Isso facilita muito, porque não é porque eu estou no celular que eu vou só passando o PDF, eu consigo ler, grifar e tomar nota enquanto eu leio. Quarta dica é: não leia só aquilo que você precisa. Como eu disse antes, é importante que você priorize os livros, os textos da faculdade que você precisa ler para a próxima aula, para não deixar que aquilo se acumule no seu dia a dia, mas você não precisa ler somente os textos da faculdade, até porque é uma leitura que exige muita concentração e foco. Vocês vão ver quando começar a ler os textos de Freud, de Skinner, que são textos mais complexos, são textos antigos, que têm uma linguagem diferente, e no começo é mais difícil você se acostumar com essa linguagem, é uma leitura que, assim, é um pouquinho mais difícil. Se você ler só esses textos, talvez você até fique, ler não é tão legal assim, que esses textos
são mais difíceis realmente. Então, em paralelo com esses textos que você precisa ler, continue lendo textos que você goste de ler. Eu mesma gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal, livros cristãos, a própria Bíblia. E se eu for ler só os textos da faculdade, eu não vou ler esses outros livros que eu também gosto. E aí vai a minha dica pra você. Lembra que eu falei que você vai separar um tempo pra você ler os textos da faculdade? Pois bem, separe também um tempinho, seja antes de dormir, que você vai estar mais tranquilo, que não precisa focar tanto, sabe, em aprender os conceitos, para ler aquilo que você goste. Assim a leitura vai continuar sendo algo prazeroso, porque você não vai ler só aquilo que é difícil, como são os textos da faculdade, mas você vai continuar lendo livros que você goste também. E se no mesmo dia você não conseguir separar esse tempo para ler os dois gêneros, separe os dias da semana. Por exemplo, de sábado e domingo eu não vou ler coisa da faculdade, eu vou ler só livros que eu goste, que eu me interesse. Ou então, de segunda, quarta e sexta eu leio livros da faculdade, terça e quinta eu vou separar 1 hora para ler livros que eu gosto, para estudar a Bíblia, enfim. Analise bem a sua rotina e veja como funciona melhor para você, tá bom? Tenha consistência. Vocês sabem que um hábito se constrói através da repetição. Então não adianta você ler hoje 1000 textos da faculdade e ficar 3 horas lendo e ao longo da semana você não ler mais nada. Um hábito é algo que você faz diariamente. Além disso, se você separar um dia apenas para ler tudo, é capaz que isso se torne algo maçante, pesado na sua rotina. Então quebre isso ao longo da sua semana, faça a to-do list com o que você precisa ler, como eu disse, e vá distribuindo esse conteúdo ao longo da sua semana. Falando ainda sobre a repetição, mesmo que você não consiga ler tudo aquilo que você precisava naquele dia, leia o que você pode e o que der para você ler. Se você separou, hoje eu vou ler o capítulo 3 de tal livro para a matéria de psicanálise e o livro X para a matéria de behaviorismo, e você não conseguiu ler os dois, mas você conseguiu ler um, já é alguma coisa. Aquilo que você não conseguiu, joga para outro dia, para outro horário. O importante é que você não deixe a matéria acumular ao longo da semana e distribua os textos ao longo dos dias para que você consiga ler tudo. Acompanhar o hábito é algo muito importante. Eu mesma adoro quando eu faço uma listinha de tudo aquilo que eu preciso ler e vou marcando. Esse aqui eu consegui, esse aqui eu vou ler amanhã, esse aqui eu consegui também. Acompanhar o hábito é algo que me mantém motivada e que eu consigo visualizar o meu progresso. Então não deixe de fazer uma listinha para você acompanhar os seus hábitos ou de usar um rastreador de hábitos para você visualizar no seu mês aqueles dias que você conseguiu implementar o hábito da leitura no seu dia. Eu tenho um arquivo disponível no meu site gratuitamente de um rastreador de hábitos. Vou deixar aqui na descrição o link para você baixar. Então a consistência é a chave para que algo se torne um hábito na sua rotina, uma prática que você vai se dedicar dia após dia, que você vai se planejar e vai se dedicar a isso. O começo é sempre difícil, mas um hábito sempre é assim no começo. Depois se torna algo rotineiro do seu dia a dia. Para finalizar, eu vou deixar só aqui a importância da leitura. Você sabe que no curso de psicologia e no curso de humanas no geral, a leitura é um hábito importante. Então, se você não tem esse hábito, tá com medo de não conseguir acompanhar os conteúdos, segue essas dicas a partir do seu primeiro dia de aula. Seu professor já passar o que vocês vão precisar ler, já começa a anotar, fazer uma listinha, pensar nos horários que você consegue incluir esse hábito e não deixe matéria acumulada, não deixe livros para ler só na época de prova, porque na prova você já vai ter um monte de coisa para ler e revisar. E os livros é algo que você pode eliminar antes. Então faça isso antes, não tenha dor de cabeça na época de provas. Essas dicas eu tenho feito no meu dia a dia e eu tenho conseguido manter as matérias em dia. Então segue essas dicas e depois me conta aqui nos comentários se funcionou pra você, o que você tem feito que tem te ajudado na sua rotina de leitura. E é isso, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Me siga lá no Instagram porque eu compartilho os livros que eu tô lendo nesse semestre da faculdade. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.